Fala pessoal do Gambiarras Ferramentas Incríveis, eu sou o Maurício e hoje a gente vai falar sobre capacitores. Os principais tipos, como funciona a aplicação. Eu vou fazer um vídeo seguido desse, que é sobre valores, sobre parte mais técnica, sobre como medir, como trocar, quais podem ser usados para substituir na falta do correto para cada projeto. Só que hoje a gente vai falar sobre capacitores de modo geral. O básico que eu sei sobre capacitores e um pouquinho que eu revisei para estudar para esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí para fortalecer, compartilha com aquele amigo que está aprendendo eletrônica e vamos lá. O que são capacitores e quais suas aplicações? Capacitor é um componente eletrônico muito utilizado em circuitos elétricos, que é constituído de duas placas condutoras chamadas de armadura, entre as quais existem um material isolante denominado dielétrico. Eu separei 9 dos principais tipos de capacitores, incluindo cerâmico, poliéster, de mica, eletrolítico, poliestireno, a óleo, o de Miller, o variável de tântalo. E eu vou explicar para vocês a diferença entre eles. Capacitores cerâmicos são feitos em formato de disco, são formados de placas condutoras que envolvem um meio, como papel, vidro ou ar. Já os capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto, formados de poliéster, como o nome já diz, e alumínio. Já os capacitores comuns de mica e mica prateada são utilizados em circuitos de precisão, circuitos de alta frequência. As características da mica, como o dielétrico, faz esse material ideal para a elaboração de capacitores de precisão, o que ainda possam operar em frequências muito altas. Acredito eu que esse é o capacitor que praticamente qualquer um sabe identificar, né? Os capacitores eletrolíticos têm uma fina camada de alumínio envolvida em óxido de alumínio, embebida por eletrólitos líquidos. O de poliestireno, uma das principais aplicações desse tipo de capacitor atualmente é na construção de equipamentos de áudio. Esses capacitores possuem alto nível de isolamento, baixa corrente de fuga, baixa absorção do dielétrico, que é isolante, e estabilidade térmica muito boa, abaixo do nível de distorção do sinal, o que torna ele ideal para esse tipo de uso. O capacitor a óleo é elaborado com fitas de alumínio enroladas e isoladas com papel, saturado em óleo. O capacitor a óleo tem uma tensão de isolação boa, mas ele já não é mais utilizado e até recomendado a troca. Ele é muito utilizado em rádios antigos, TVs valvuladas, etc. O capacitor de Miller é uma forte película de poliéster que tem resistência térmica e propriedades de isolamento. O Miller é utilizado em fitas magnéticas, dielétricas de capacitor, empacotamentos, blueprints, em baterias magnéticas e é muito usado na fabricação de instrumentos musicais, tais como guitarras, por exemplo. Capacitores variáveis são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas, ou em suas áreas de contato, largamente utilizado em aparelhos valvulados como rádios e televisores antigos. Capacitores de tântalo têm uma vida útil muito longa. Usam o dielétrico isolante, o óxido de tântalo. É uma das classes de capacitores eletrolíticos. Os capacitores de tântalo são componentes passivos amplamente utilizados nas indústrias de comunicação, aeroespacial militar, cabos submarinos, dispositivos eletrônicos avançados, aparelhos civis e muito mais. Lembrando que existem vários tipos, pessoal, de capacitores que não estão aqui. Esses são os principais. Quais as aplicações de um capacitor? Em circuitos retificadores, conversores, reversores, circuitos de armazenamento de energia, auxílio na partida de motores, proteção de circuito contra as oscilações da rede, alimentação breve de circuitos, como banco de capacitores, por exemplo, e correção de fator de potência. Segue aqui uma tabela de simbologia dos capacitores. Se você quiser pausar esse vídeo e tirar um print, quando você quiser consultar um esquema elétrico, esses são os símbolos que correspondem a cada tipo de capacitor num circuito.
Na imagem ao lado podemos ver dois tipos de capacitores, um com terminais polarizados, que é o capacitor eletrolítico, que essa faixinha branca é o negativo, e outro com capacitor cerâmico, que ele não tem lado, qualquer um dos lados que você colocar ele no circuito ele vai funcionar. Lembrando que você sempre tem que consultar a simbologia da placa que você está mexendo ou do circuito que você está fazendo para ver a posição do capacitor e se o capacitor tem o lado certo de instalação. Todo capacitor polarizado ele vai ter positivo e negativo lado, mas em alguns circuitos, mesmo o capacitor tendo positivo e negativo, ele pode trabalhar invertido dentro do circuito. Um grande exemplo disso é o valor de capacitância de um capacitor é medido em farads. O farad é uma unidade de medida que é utilizada para representar a quantidade de energia que um capacitor armazena. Essa unidade é atribuída em memória de Michael Faraday, um cientista que realizou muitas experiências eletrostáticas e magnéticas. A unidade de capacitância é o farad, mas em geral nos capacitores você vai ver múltiplos como UF, NF, até mesmo PF, porque dependendo da tensão é difícil ter uma capacitância na ordem de um F. E por falar em tensão, quanto maior a tensão, mais isolante você precisa para ter entre os condutores e com isso muito maior fica o capacitor. Por isso que existem capacitores de materiais diferentes, pessoal. Você vai ter capacitores eletrolíticos que são baratos de produzir e não são tão bons, e outros com outros materiais mais nobres que são mais caros e assim com mais capacidade de capacitância. Então, pessoal, esse foi nosso primeiro vídeo sobre componentes eletrônicos. Eu ainda vou falar sobre diodo, transistores, MOSFET e muitos outros. Tomara que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se faltou alguma coisa, complementa aqui nos comentários. Se você tiver alguma ideia de vídeo que você queira sobre elétrica, eletrônica, automação também, eu agradeço por ter assistido até aqui de verdade. Valeu! Deixa aquele like se você esqueceu, compartilha com alguém que você sabe que gosta de eletrônica. Valeu e tchau!